Vai começar um programa feito especialmente para você. A pregação da palavra de Deus e relatos de testemunho de superação e fé. Seja bem-vindo. Está no ar. Tempo de Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um programa Tempo de Deus. Amém? Hoje, dia 28 de outubro do ano de 2025, nós estamos aqui para prestar honra, glória e louvor àquele que é único e digno de toda honra e toda glória, o Senhor dos Exércitos. Amém? Hoje vamos estar meditando em João, capítulo de número 3, onde fala que Nicodemos teve ali a oportunidade de estar frente a frente com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, no nome santo de Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença. Rogamos a Ti, ó Deus vivo e fiel, que em nome de Cristo Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor da glória, as nossas obras e ações, que de repente nós tenhamos Te entristecido, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus. Te apresento também a ministração dessa palavra, que o Senhor use-me conforme o Teu querer, conforme aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Aleluia. E que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui no livro de João, capítulo 3, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Glória a Deus, aleluia. É bem interessante nessa passagem, porque tem uma revelação de entendimento dentro dela. Louvado seja Deus. Uma mensagem que todos nós conhecemos, ouvimos, glória a Deus, pregamos, enfim. Mas tem uns pontos aqui que eu entendi e eu gostaria de compartilhar com você, que está aí do outro lado, aqui na rádio, que está aí do outro lado também nos ouvindo através do canal no YouTube, A Voz que Clama aí de Pregai. Primeiro aqui, irmãos, o que eu compreendo é que Nicodemos, ele tinha fé, ele acreditava, ele tinha a certeza de que Jesus era o enviado de Deus, era o Filho de Deus. Nós estamos aqui lendo um texto que fala que um fariseu, glória a Deus, aleluia, chamado Nicodemos, louvado seja Deus, ele, glória a Deus, aleluia, sabia, né, que Jesus era o que veio de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que levou Nicodemos a acreditar
que Jesus era o enviado de Deus. Pelo que nós lemos aqui no texto, algo em Jesus chamou ali a atenção de Nicodemos e fez com que ele acreditasse que ele vinha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nicodemos acreditou nos sinais de prodígio que Jesus operava. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisas que muitos outros ali que não acreditavam que Jesus tivesse vindo de Deus, mesmo Jesus ali operando ali através dos sinais, nem com sinais, muitos incrédulos, melhor dizendo, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, João 10:38. Jesus diz que se as pessoas não acreditam em suas palavras, pelo menos creiam, pelo menos nas obras, ou seja, nos sinais, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aqui nós vamos perceber que Nicodemos, sendo um fariseu, ele acreditou nas obras de Jesus. Tanto é que ele diz aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, no versículo de número 2 de João 3:2 diz, esse foi ter com Jesus e disse-lhe, olha interessante aqui, outro ponto desse texto, que ele, o fariseu Nicodemos, louvado seja o nome santo do Senhor, era o príncipe dos judeus, irmãos. E esse príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus naquela noite. Louvado seja Deus. E ele foi conversar com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Né? Então Nicodemos sabia, ali no fundo, ali pelo que ele via as obras, ele acreditava que Jesus veio da parte de Deus. Amém, irmãos? Hoje, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Nós vamos entender e lembrar nas Sagradas Escrituras que a maior obra de Deus, irmãos, a maior obra, Jesus disse que a maior obra de Deus é que o mundo creia em quem ele enviou. E quem foi que ele enviou? Cristo, o Messias, glória a Deus, aleluia, né? O prometido de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então a maior obra de Deus, que muitas vezes a gente rotula a maior obra de Deus como dar uma comida, como matar a sede de alguém, como dar uma vestimenta, glória a Deus, aleluia, ou como fazer algo que chame a atenção, né, até mesmo na questão dos homens, da terra, enfim. Mas a maior obra de Deus não é nem ganhar almas. A maior obra de Deus é que as pessoas creiam em Cristo, creiam que Deus enviou ele, creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus disse, louvado seja Deus, que ele e o Pai são um só. E tudo o que Jesus fez e continua fazendo, mas trazendo aqui para o texto da época, o que Jesus fazia, Jesus não fazia dele mesmo, mas era o Pai que operava ali através de Jesus. Nós vamos ver que em todos os momentos Jesus sempre atribuía a glória para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então tudo que Jesus fazia era o Senhor Deus que operava através dele. Louvado seja Deus. Vamos ver um ponto que quando Jesus ele pega aquele cesto de pães, eleva a quem? Aos céus. Ele pede para quem multiplicar? Deus. Ele poderia, sendo também Deus Filho? Sim. Mas Jesus estava na terra, glória a Deus, aleluia, né? Como homem, ele esvaziou-se de si mesmo e veio para a terra para, louvado seja o nome santo do Senhor, ser homem, louvado seja Deus, né? O verbo se fez carne, habitou entre os homens, glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos?
Por que Deus permitiu que Jesus viesse para a terra? Porque, irmãos, todos nós que viemos de Adão e Eva, nossa descendência, nós fomos todos gerados no pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não tem nenhum corpo humano que seja puro ao ponto, glória a Deus, aleluia, de louvado seja o nome santo do Senhor, que seja puro ao ponto de Deus usar assim tremendamente, né? Que eu digo assim, falando assim. Só quem poderia, exatamente, então não tem um homem perfeito, mas só quem era e é perfeito é quem poderia vir. Amém? Então ele veio, Jesus veio. Então poderíamos dizer que nós fomos gerados de Adão e Eva. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos passar por um tipo de geração. Vamos ser gerados em Cristo para sermos purificados pelo seu sangue, para poder, glória a Deus, aleluia, nos tornarmos limpos a ponto de Deus nos receber como filhos. Louvado seja o nome santo. Tempo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Continuando então aqui com o programa Tempo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos amados, estamos aqui meditando no livro de João, capítulo de número 3, onde Jesus estava ali conversando com um príncipe chamado Nicodemos. Nicodemos era o príncipe dos fariseus. Aqui no versículo de número 1 diz assim: glória a Deus, aleluia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Então nós podemos ver, amados irmãos, que Deus, ele é especialista, glória a Deus, aleluia, em pegar pessoas do meio, né? Quando nós olhamos para o início, nós vamos vendo ali Deus pegando Abraão do meio de uma família de idolatria, né? Vamos ver, glória a Deus, aleluia, Deus ali pegando pessoas das rodas dos escarnecedores, glória a Deus, como diz o Salmo, né, de número 1. Então, e até mesmo olhando para nós, né? No meio de muitos, Deus me resgatou. No meio de muitos, Deus resgatou você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos muito que agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque do meio de muitos, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e hoje nós estamos aqui. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos ver que à noite, né, Nicodemos foi ter com Jesus, foi conversar ali com Jesus e ele chega dizendo que ele diz, bem sabemos, isso quer dizer o quê? Que ele, Nicodemos e os demais ali, provavelmente tinha alguns, porque tem o termo aqui, sabemos, né? Então tá no plural, então nos dá a entender o texto que talvez tivesse mais pessoas ali no meio dos judeus que também acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então esse homem, ele vai conversar com Jesus. Ele vai dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que a conversa com ele, de Nicodemos com Jesus, é essa. Ele diz, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Então, o próprio Nicodemos e outras pessoas que ele não ressaltou, não disse aqui, criam nisso, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia. Amém? Ali ninguém poderia ressuscitar uma pessoa, Jesus ressuscitava. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, tudo que Jesus realizou, os prodígios, né? Milagres, glória a Deus, aleluia, ninguém poderia fazer. Era isso que Nicodemos estava reconhecendo em Jesus. Ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se este não tivesse com Deus. Se esse não tivesse vindo de Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto aqui nos leva a crer que Nicodemos teve um entendimento genuíno. Ou seja, ninguém plantou aquela crença na mente dele, mas assim, espontaneamente, para você entender, né? De dentro próprio dele ali, ele chegou à conclusão, não, peraí, esse homem aí faz coisa que ninguém faz. É impossível alguns daqui fazer esses milagres, esses prodígios que esse homem faz. Então, os sinais que Jesus operava chamou a atenção de Nicodemos. E como diz o texto, né, sabemos como ele diz, então provavelmente outras pessoas também acreditavam que tudo aquilo que Jesus fazia, nenhum ser humano comum ali do meio deles poderiam fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor, né, irmãos? Por quê? Porque tudo que Deus faz, irmãos, é exclusivo. Amém? Ali o que Deus veio para operar através, glória a Deus, aleluia, do ministério de Jesus, não foi comparado a nenhum outro, porque nenhum outro fez o que Jesus fez e faz. Mas voltando para o texto, que é o que nós estamos relatando ali, o texto daquela época, né? Então, os sinais de maravilha chamaram a atenção de um dos príncipes dos fariseus. E eu fico aqui imaginando, não está na Bíblia, mas eu fico aqui pensando, depois que Nicodemos ali conversa com Jesus, então quantas vezes ali Nicodemos provavelmente tenha falado com outras pessoas sobre o que ele conversou com Jesus, ou falando mais ainda de Jesus, assim, né, no ponto de como era falar com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esse homem foi ter com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Possivelmente até ele arriscando, quem sabe até mesmo o ponto ali onde ele ocupava, né? Glória a Deus, aleluia, mas ele não olhou para isso. Ele quis conversar com aquele que fazia todas aquelas maravilhas que estava sendo contada e vista em toda aquela região, naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus é especialista em pegar pessoas. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia também, vamos ver ali quando Deus ele envia Jesus e ali glória a Deus, aleluia, Zaqueu é resgatado, amém? Quando Deus olha com seu olhar de misericórdia para a humanidade toda, manda Jesus, glória a Deus, aleluia, para ser o resgatador de todos aqueles que vierem a crer nele, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto, irmãos, mesmo ele sendo um fariseu, né? Os fariseus era um grupo de pessoas que criticavam Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Então era aquele tipo de líderes, melhor dizendo, religiosos que pregam, mas não seguem a lei, amém? Que falam de santidade, mas não tem, que fala de ser correto, mas não é. Glória a Deus, aleluia. Né? Então os fariseus eram uma espécie de hipócrita, né? Ou seja, eles falavam algo, mas não era aquilo que eles falavam. Glória a Deus, aleluia, ficava oprimindo o povo de Deus, louvado seja Deus, mas eles mesmos não seguiam ali as regras que eles impunham sobre as pessoas, né? Eles eram rígidos, glória a Deus, aleluia, mas a santidade deles era somente da boca para fora. Diferentemente de Jesus, eu penso aqui, Deus tem misericórdia dos meus pensamentos, eu penso que Deus viu tudo aquilo ali, né? E foi o motivo chave central porque Jesus veio à Terra. Nós vamos ver na Bíblia que é porque Deus amou o mundo. Glória a Deus, mas o propósito todinho completo, o porquê de todas as coisas, esse segredo, eu creio, Deus me perdoe, está escondido no coração de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Jesus não oprime ninguém, né? Podemos entender também que a opressão não convence ninguém e não converte. Glória a Deus, aleluia. É como diz no livro de Zacarias, quando ali Deus fala a respeito ali de Zorobabel, fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que se encontra aqui, glória a Deus, aleluia,
no livro de Zacarias, capítulo de número 4. Então, nós precisamos entender que é Deus, que é o Espírito do Senhor que vai, glória a Deus, aleluia, portanto, convencer. É a palavra de Deus que tem o poder, glória a Deus, aleluia, de discernir alma e espírito, osso e medula. Então, por esse motivo que nós temos que pregar o Evangelho, que nós temos que falar da palavra de Deus, porque quem vai fazer a obra não somos nós. Quem vai fazer a obra é a palavra de Deus. Amém? Quando nós falamos a palavra de Deus, então é esta palavra, glória a Deus, aleluia, que vai fazer todo o trabalhar necessário. Não somos nós. Porque se nós convencêssemos o pecado de alguém, convenceríamos a nós mesmos dos nossos pecados. Amém? Então tudo é pelo Espírito Santo. Então muitas vezes nós colocamos uma ideia e tudo mais, acabamos oprimindo uns aos outros. E nós devemos entender isso de uma vez por todas, que não sou eu que convenço, mas é o Espírito. Não sou eu que coloco a fé na pessoa, mas sim o Pai. A fé é um dom que Deus dá. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado na medida que a gente vai caminhando, né? A gente vai entendendo ali segundo a nossa maturidade espiritual, a gente vai começando a ter uma visão, amados, diferenciado, né? Glória a Deus, aleluia, de entendimento, aquilo que vai fazer bem para nossa alma. Amém? Aquilo que vai trazer entendimento. Por quê? Porque Jesus, ele não quer que nós sejamos pessoas só religiosas, porque só religiosidade não vai entrar no céu. Mas Deus, aleluia, ele quer um povo verdadeiramente que o tema, glória a Deus, que o obedeça. E nós não conseguimos obedecer a Deus. Essa é a verdade. Podemos, quem sabe, obedecer em 1, mas falhamos em 10, erramos em 10, amém? Ou muitas mais vezes, glória a Deus, aleluia. Então é isso, porque nós não podemos ser religiosos, porque a religiosidade, irmãos, infelizmente, acaba ferindo uns aos outros. Como os escândalos que estão hoje estão em todas as igrejas, tem escândalo. Por quê? Por causa da língua das lideranças. Amém? Então nós devemos verdadeiramente temermos ao Senhor e andarmos na sua retidão de verdade. Tempo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, nós vamos ver aqui que quando Nicodemos fala tudo isso para Jesus, que o que Jesus faz, glória a Deus, aleluia, nenhum outro ser humano poderia fazer se não tivesse vindo de Deus. Nós vamos perceber nesse texto, amados, que quando Jesus escuta isso, ouve isso do príncipe ali dos fariseus, Jesus não vai ficar, ai, que bom que você entendeu. Não. Mas Jesus, ele aproveita essa oportunidade para anunciar uma verdade para Nicodemos sobre o reino de Deus. Amém? E esse reino de Deus tinha uma categoria de pessoas, glória a Deus, aleluia, que poderiam ver o reino. E quem era essa pessoa que iria poder ver o reino de Deus? Jesus vai explicar para ele que é aquela pessoa que nascer do Espírito. Mas como é que ia acontecer isso? Glória a Deus, aleluia. Aqui nós percebemos que Jesus não ficou, radiante por essa linha de raciocínio de Nicodemos. Mas Jesus aproveitou a ocasião para falar a verdade. A verdade que Nicodemos nem conhecia, que era o nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. Era um novo nascimento. Nicodemos não sabia o que era isso. Como nós também não sabíamos o que era nascer de novo. Amém? Então, quando Jesus falou sobre esse nascimento, o que aconteceu com Nicodemos? Imediatamente, Nicodemos
Ali teve uma linha de raciocínio, claro, com a sua forma humana e dentro do que ele conhecia e sabia. E ele já pensou logo, mas como é que uma pessoa vai nascer de novo? Né? Então, o que Jesus falou ali sobre esse novo nascimento despertou uma curiosidade de Nicodemos. Glória a Deus, aleluia. E a linha de Nicodemos, de raciocínio dele, ele pensou o seguinte, mas como é que pode nascer de novo para ver o reino de Deus? Como é que pode? Será se eu vou ter que entrar, se um velho vai ter que entrar novamente no ventre da mãe? E como é que seria esse negócio? Ele então começa, não diria questionar, mas ele quer saber como é que ia acontecer isso. E ele estava diante ali do Deus vivo, irmãos, de Jesus, para tirar todas as dúvidas e trazer a verdade para aquele homem chamado Nicodemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele diz, Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso. Eu acredito que se nós, irmãos, não tivéssemos a Bíblia para ver e ler essa história, se nós não tivéssemos entendimento dado pelo Espírito Santo, então nós também pensaríamos como Nicodemos. Então, para nascer de novo, tem que entrar no ventre da nossa mãe novamente. Mas, graças à bondade e à misericórdia do Senhor, que nós temos Jesus e nós sabemos que o nascer de novo é através dele. Amém? De crermos nele. Porque, como eu disse anteriormente, nós fomos gerados, a nossa raiz de Adão e Eva é pecaminosa. Mas Jesus, ele nos gera, glória a Deus, aleluia, para sermos filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jesus, ele estava falando desse nascimento. E algo tão importante, amados, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre essa questão do novo nascimento. Amém? Porque mesmo sendo fariseu, Nicodemos creu, como eu disse, nos sinais, aleluia, de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é esse nascer de novo, né, irmãos? Nascer de novo, glória a Deus, aleluia, é nascer através, aleluia, de Jesus. Porque nascer da carne, o que é nascer da carne? Todos nós fomos gerados pelos desejos da carne, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Então nós fomos gerados, né? Fomos gerados e nascemos, logicamente, do ser humano. Quando nós olhamos para Jesus, ele não nasceu da força da carne do homem e da mulher, né, dos desejos, mas ele foi gerado por Deus. Então, nascer do Espírito é aquele que vem de Deus, o que é vindo de Deus. Amém? Então, quando todos nós viermos ou estivermos em Jesus, glória a Deus, aleluia, descer as águas e tudo mais, nascerá de novo. Amém? Nascerá de novo, não para o mundo assim, mas para o reino de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, se não vier, o ser humano não vier para Jesus, não tem como nascer de novo. Se o ser humano não vier para Jesus, não é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, não filhos. Mas quando nós cremos no Filho, que é Cristo, então Deus nos recebe como filho. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se você vem para Jesus e se eu vim para Jesus, então nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então, só é filho de Deus quem vem para quem é filho. Quem é que é filho, irmãos? Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em muitas passagens bíblicas, irmãos,
nós vamos ver Deus não chamando nenhum ser humano de filho, mas Deus sempre se refere filho do homem. Filho do homem, levanta-te, filho do homem, vai para tal lugar. É assim que nós vamos ver no Antigo Testamento Deus tratando o ser humano como filho do homem. E tem outras ocasiões que Deus vai tratar o ser humano, a raça humana, como meu povo. Observe que Deus trata os seres humanos como meu povo e como filho do homem. Amém? Povo escolhido de Deus. Então, povo não é filho. Povo é um grupo seleto de pessoas que Deus escolheu para ser dele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se nós crermos, amados, em Cristo e viermos, glória a Deus, aleluia, para Ele, então nós vamos nos tornar filhos de Deus. Amém? Então você não pode perder a oportunidade de se tornar filho de Deus, crendo no Filho. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele não tem nada a ver com religião, tira isso da cabeça. Venha se tornar filho de Deus. Confesse Jesus como seu Salvador. Você pode confessar Jesus até aí no seu quarto, até aí no seu banheiro, até onde você estiver nesse momento, dentro do seu carro, na sua bicicleta, na sua moto, eu não sei. Mas não perca a oportunidade de se tornar filho de Deus. Diga: Deus, eu creio que Cristo é o teu filho. Jesus, eu acredito em ti. Eu te aceito como meu Salvador único e verdadeiro e suficiente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Escreva meu nome no teu livro, no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. E depois, se você sentir e quiser fazer, você pode confessar para mais pessoas que você crê em Cristo. Amém? Crendo de verdade, não só da boca para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus, no Antigo Testamento, se refere à raça humana como meu povo ou então filho do homem. Deus não trata no Antigo Testamento nenhum ser humano como filho. Amém? Porque o filho que ele iria enviar e enviou é Cristo. Mas todo aquele que recebe o filho, recebe o Pai. Todo aquele que rejeita o filho, rejeita o Pai. Porque os dois são um só. Amém? Então, por que chamamos Deus de Pai? Porque nós cremos no Filho. Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso. Lembra, irmão? Pai Nosso que estais nos céus. Amém? Então, querer ir para Deus sem Jesus é o mesmo que dizer: quero falar com o juiz e não com o advogado. Louvado seja Deus. Então, nós nunca vimos um juiz ouvir um réu se não for por intermédio de um advogado. Assim, amados, eu entendo que é a lógica de Deus, né? Que Deus só nos recebe em nome de Jesus. É Jesus que intercede por nós. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, Jesus estava explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Esse novo nascimento era para aquelas pessoas que nascessem novamente, era para ver o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, torne-se filho de Deus, aceitando Jesus na sua vida. Tempo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, prosseguindo aqui com o tempo de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui no versículo de número 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Amém? Irmãos, não é que Nicodemos estivesse duvidando de Jesus, mas estava aquilo inculcado na mente dele. Como é que ia ser isso? Como é que seria isso? O novo nascimento, irmãos, glória a Deus, aleluia, nos dá, aleluia, glória a Deus, aliás, dá ao ser humano um acesso livre para ver e entrar no reino de Deus.
Amém? E a forma que tem aqui para ver e entrar no reino é pelas águas, né? E o Espírito. É isso que vai fazer com que o ser humano veja e entre no reino de Deus. Você sabe, você pode se perguntar assim, reino, o que é um reino? A gente ouve tanto falar em rei, né? A gente ouve falar em reinado. E reinado, nada, se nós formos trazer para o nosso dia de hoje, reinado nada mais é do que você está sobre um governo. Amém? Por exemplo, na nossa cidade, nós estamos sobre um governo do prefeito, né? Ou da prefeita. Estando dentro do estado, o prefeito já está sobre um governo estadual. E o governo estadual já está sobre o governo, glória a Deus, aleluia, de um presidente. Amém? Então, esse presidente, ele manda em todo aquele país. Louvado seja Deus. O prefeito manda em toda aquela cidade. Então, o povo está sobre 3 governos. O povo está sobre o governo do prefeito, sobre o governo do estado e sobre o governo federal. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que for decidido a nível federal, ou seja, o que for decidido dentro daquele país, então o governador vai ter que acatar e o prefeito também. Amém? Mas nós estamos aqui falando sobre um reino. Jesus está falando de um reino que é de Deus. Amém? Nós temos o Pai, que é o que governa todas as coisas. Nós temos o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esses trabalham em conjunto. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ver para você entender mais sobre o reino. Então, o reino, ele é um governo. Então, todos aqueles que nascerem de novo, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, através da água e do Espírito, esses irão ver e irão entrar no reino de Deus. Ou seja, no governo de Deus. Então, Deus, ele já governa tudo. Amém? Mas para as pessoas vai ter, quando se refere às pessoas, vai ter um grupo seleto, ou seja, um grupo escolhido que irão ver e entrar nesse reino que é o de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no livro de Apocalipse vai mostrar ali o grande reinado de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que ele vai fazer tudo novo de novo, né? E o sol não vai mais existir, glória a Deus, aleluia. O mundo vai ser iluminado, irmãos. Como Deus vai fazer tudo novo, né? De novo. Então, o mundo vai ser iluminado não mais pelo sol, mas pelo próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos amados, quando nós temos esse privilégio, glória a Deus, e essa honra de podermos ter sido um povo escolhido do meio de muitos, e nós estarmos aqui podendo falar de Deus, podendo trazer essa ministração, ainda que nós sejamos falhos, pecadores, e todas as nossas faltas que Deus sabe e conhece, nós devemos glorificar o Senhor. Porque nesse momento, quantas pessoas estão internadas, gostariam de estar falando da palavra de Deus, gostariam, enfim, de estar fazendo algo para Deus e não podem. Quantas pessoas nesse exato momento estão presas, estão lá meditando, refletindo no que fizeram, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus estende uma misericórdia tão grande que Deus envia pessoas para pregar para aqueles que estão nos hospitais. Deus envia pessoas para pregarem dentro das prisões. Glória a Deus, aleluia. Então, ninguém explica a misericórdia de Deus, amados. Quando nós olhamos aqui para esse texto, vamos ver que um homem entendido das leis,
né, as leis ali de Torá, um homem que conhecia o que Moisés falou e tudo mais, ele não sabia desse nascimento, né? Deus, ele poderia também, se ele quisesse, tivesse dentro do projeto dele, ele teria revelado tudo isso para os antigos profetas, né, de como nascer de novo e tudo mais. Mas como eu disse, para cada ser, Deus tem um plano exclusivo. O plano que Deus tem para a minha vida é diferente do que ele tem para você. O plano que Deus tem para você não é igual como para mim. Amém? Então, cada um de nós que estamos aqui, estamos para ser executado aquele projeto exclusivo de Deus. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que Deus abriu o Mar Vermelho uma única vez. Amém? Nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, na Sagrada Escritura, que Deus levantou aquela serpente também uma vez, no deserto, lembra? Nós vamos ver que Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, fez com que aquelas águas ali, quando Josué passasse, uma única vez, baixassem, né? Vamos ver em outra ocasião também que a cidade de Jericó foi a única que foi derrubada. Amém? Aí depois já veio o templo e tudo mais. Mas cidade derrubada com grito, buzina. Eita, ramassuira lamaia. Gritos, buzinas e o povo ali rodando, ali ao redor, melhor dizendo, andando ao redor. Glória a Deus, aleluia. Só foi uma vez. Então, quando nós olhamos para Cristo, a providência divina e perfeita de Deus, nenhum outro homem, nenhum outro ser humano subiu na cruz para morrer pela humanidade. Então, Jesus já veio. Jesus já foi para a cruz, foi crucificado, morto, sepultado, e Deus mesmo o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Tudo isso, irmãos, para que nós tenhamos a vida eterna. Aleluia. Tudo isso para que nós possamos não somente ver. Deus não quer que a gente também, tipo quando Deus fala ali com Moisés, o povo da terra prometida, né? Ali nós podemos ver que Moisés, ele não pôde entrar, mas ele viu. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus nos dá a oportunidade não só de ver, mas de ver e entrar para fazer parte do grande reinado de Deus, ou seja, do governo de Deus, né? Então, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Nós seremos os seus filhos e ele será o nosso Pai eternamente. Então, Nicodemos, glória a Deus, aleluia, queria saber sobre isso, né? Então, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, é muito complicado. Por exemplo, você mora aqui no Brasil, aí você quer ir morar em outro país. Você não pode chegar lá, vou agora e vou morar nos Estados Unidos já, vou pegar um carro e vou. Não. Tem os requisitos, não é verdade? Tem os trâmites, tem como é que você vai conseguir ali aquele cartão de nacionalidade, né? Tem o visto, tem toda a documentação, tem os parâmetros, melhor dizendo, os trâmites, ok? Glória a Deus. Amém? Mas diferente do reino de Deus. O reino de Deus, ele quer que nós venhamos nascer de novo, da água e do Espírito. Amém? Para fazer parte do governo de Deus, nós não vamos precisar de vistos, nem de buscar documentos, nem de provar isso ou aquilo, quanto ganhamos, como é a nossa forma de vida no país, no Brasil. Mas se nós queremos, aleluia, glória a Deus, participarmos do reinado de Deus, do governo de Deus, então nós precisamos nascer de novo. E não é entrando no ventre da nossa mãe novamente, mas é crendo em Jesus Cristo, é passando pelas águas purificadoras de Jesus, é sendo lavado pelo Espírito Santo, é sendo lavado pelo sangue de Cristo, irmãos amados. E essa porta está aberta para você hoje.
Essa oportunidade está aberta para você hoje. Basta você dizer: Jesus, eu te aceito na minha vida. Perdoe os meus pecados e eis-me aqui. Tempo de Deus. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Dando continuidade então aqui ao programa Tempo de Deus. Aqui no versículo de número 4, como já li, mas vou ler novamente. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Queridos irmãos, trazendo para a nossa visão de hoje, nós sabemos que para ter a nacionalidade de um país legalmente, tem alguns termos que funcionam, Primeiro, vamos supor que você esteja morando em um país, ou queira, Glória a Deus, aleluia. Tem alguns trâmites que dá certo também. Ou a pessoa pode casar-se com um estrangeiro, Ou então, de repente, uma mãe também ter o seu filho lá naquele país, também daria direito a ela ficar naquele país. Diferentemente, logicamente, o reino de Deus é superior a tudo, Mas só uma forma, uma analogia para você entender a importância do reino de Deus. Nós vamos ver quando Jesus está explicando ali, pregando as suas parábolas, ele usava exemplos para que as pessoas entendessem, sobre o reino de Deus. Falava sobre o bom pastor, Por que ele usou esse termo, o bom pastor? Porque ali Jesus pregava para aquelas pessoas que de repente pudessem ser pastores, de ovelhas, de animais, então eles iriam entender que assim como eles queriam o bem das ovelhas, Jesus também queria o bem deles. Amém? Muitos não entenderam ali, mas que onde Jesus mostra ou dá outro exemplo, que é como uma porta, que Jesus é a porta, que todos entram por ela, amém? Entra e sai livremente. Então, para você e eu compreendermos hoje, se nós tivéssemos que ir morar em um país, nós teríamos que ver um monte de coisa, Reunir uma documentação que é necessária, por exemplo, um documento de viagem, ou seja, o que documento é esse? Um passaporte. Então, nós precisaríamos de um passaporte válido, nós precisaríamos de um documento de identificação, a comprovação de uma renda, para cobrir as nossas despesas, ou seja, isso no ponto se nós fôssemos morar em um outro país. Nós teríamos que comprovar, a pessoa que quer morar em outro país, ela tem que comprovar renda, Ela tem que ter um certificado, com antecedentes criminais. Tem tudo isso aí, E às vezes exames médicos também, e tem muitas outras coisas. Então não se pode morar num país de qualquer jeito. Eu quero, eu vou pegar meu carro e vou. Não, você vai passar na fronteira, você vai ser barrado, enfim. Agora, que privilegiados somos nós, que quando se refere ao reino de Deus, o nosso passaporte é Cristo. Oh, glória! O nosso passaporte é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nascemos de novo em quem? Em Cristo. Somos limpos e lavados pelo sangue de quem? De Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o nascer de novo é isso. Glória a Deus, aleluia. É poder ver e entrar no reino de Deus, no reinado de Deus. Amém? Depois Jesus, ele fala aqui, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora Jesus vai dizer para Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Nós vamos ver aqui no livro de João, capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Aqui ele faz menção sobre os filhos de Deus. E ele diz que os filhos de Deus
não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. Aqui em João, capítulo 1, versículo... Vou ler o 11, o 12 e o 13, tá bom? Então, versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus veio para quem, irmãos? Jesus veio para os filhos de Deus. Os filhos de Deus não eram a raça humana. Os filhos de Deus, possivelmente, possa ser aqueles anjos que caíram. Amém? Então, Jesus veio para estes não o quiseram. Aí, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Veja bem, se eu creio no nome de Cristo, eu passo a ser filha de Deus. Se você crer no nome de Cristo, você passa a ser filha de Deus, ou filho. Então nós entendemos que Jesus ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então tinha umas pessoas para que Jesus veio, mas esses não quiseram. Mas agora Deus deixa a porta aberta, que todo aquele, glória a Deus, que recebe em Cristo, louvado seja Deus, aí sim é dado o poder a essa pessoa de se tornar filho de Deus. Por quê? Porque creu em Cristo, creu no nome de Jesus. Aqui no versículo de número 13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem nasceu de Deus, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Não foram os homens, amém? Nós vamos constatar isso e ter por verdade como no livro de Gênesis. Porque Deus ali não diz, nasceu o homem de Deus. Não, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus é o Filho de Deus. Por que ele é o Filho de Deus? Porque ele veio dele. Amém? Ele deixou toda a sua glória lá e veio cumprir a vontade do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Esse texto é muito profundo. Então, agora Jesus, ele fica como sendo, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre que eu lembro desse versículo, eu lembro da minha avó, tinha um quadro bem grande, lembro como hoje, e ela tinha um quadro grande que tinha ali uma imagem, né? Como ela era católica também, tinha aquela imagem bem grande, como se aquele homem fosse Jesus Cristo, e tinha essa passagem lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu nunca entendi aquilo ali, porque eu era pequena, talvez tivesse uns 8, 6 anos por aí. Mas sempre que eu olhava para aquele quadro, eu lia a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, né? Então, para você ver, então, se nós queremos nos tornarmos filhos de Deus, é necessário que nós venhamos a crer em quem? No nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, se nós queremos também ver, entrar, fazer parte do governo de Deus, então nós temos também que nascer de novo. Amém? Nascer de novo em espírito. Glória a Deus, aleluia. Nascermos da água e do espírito. E quem é que tem? Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que eu digo, não perca a sua oportunidade de aceitar Jesus, de se tornar filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus veio como uma oportunidade para os que era seu, mas os que eram dele não quiseram. Mas, como diz aqui João Batista, todo aquele que receber ele passa a ser filho de Deus. Todo aquele que crer no nome dele passa a ser filho de Deus. Por quê? Porque Jesus é filho. Então, se eu estou no Filho, eu passo a ser filha de Deus.
Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Acredito que todos nós queremos fazer parte do grande governo de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Nicodemos teve toda esta explicação vinda diretamente da fonte criadora, Jesus Cristo, né? Então ele disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então o que nasce da carne somos nós, raça humana, né? E quem nasce do Espírito, o que nasceu do Espírito foi quem? Jesus. Mas se nós crermos em Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, descermos as águas, então passamos a ser filhos de Deus e ainda temos a oportunidade de ver e entrar no reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele entendeu isso, né? Mas Jesus disse, não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí Jesus termina e diz, o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Somos privilegiados por essa fonte criadora estar disponível ainda nesse meio, nesse mundo de pecados. Tempo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? Então, essa foi a pregação de Jesus para Nicodemos. Glória a Deus, aleluia. Depois nós vamos ver que Jesus, glória a Deus, vai explicar para Nicodemos. Então Nicodemos pergunta, como pode ser isso? Como é que vai nascer de novo, né, o ser humano? E Jesus diz assim para ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, na parte teórica, Nicodemos, ele entendia tudo, mas sobre as coisas do alto, ele não sabia nada. Então Jesus diz, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, Jesus está dizendo que ali, aquele povo, a qual Nicodemos fazia parte, eles não aceitavam o testemunho de Jesus, né? Então Jesus diz, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então, como é que Nicodemos queria que Jesus explicasse como é que seria isso, se eles não acreditavam nas coisas terrenas que Jesus também estava explicando, fazia, nas coisas que Jesus falava ali quando era terreno, né? Ou seja, da terra, Nicodemos, eles não acreditavam, aquele povo não acreditava. Como é que eles, não acreditando coisas terrenas, iriam crer nas coisas celestiais? Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, diz assim, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Glória a Deus. O Filho do Homem que está no céu. Então, ninguém subiu ao céu, somente Jesus. E por que Jesus subiu? Porque ele veio de lá. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aí Jesus vai dar outra explicação para Nicodemos e diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus falou para Nicodemos o quê? Sobre ver e entrar no reino, e também falou sobre a vida eterna. E falou também da importância da pessoa crer no nome dele, crer em Jesus. Amém? Então nós vamos ver aqui que Jesus fala de diversas recompensas para aqueles que nascerem da água e do Espírito, para aqueles que crerem nele. Aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito de Deus de enviar Jesus é para que o mundo fosse salvo. Então ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, esta é a condenação do mundo, né, irmãos? Então, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Esse, portanto, foi a explicação que Jesus deu ali para Nicodemos, o príncipe dos fariseus. Amém? O mestre ali daquele povo ali de Israel. Glória a Deus, aleluia. E esta luz gloriosa chegou para as nossas vidas. Amém, irmãos? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado por essa palavra, por esse entendimento, Senhor, por esse momento de estarmos contigo. Eu sei e nós sabemos que muitas vezes nós deixamos o nosso relacionamento contigo de lado e vamos muitas vezes, Senhor, passar horas e horas em conteúdos que não agregam a nossa vida. Pai, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa as nossas distrações, Senhor. E nesse dia, Pai amado, Pai querido, eu quero também te louvar e te agradecer por o Senhor também ter olhado para mim com teu olhar de misericórdia, ter olhado para esse irmão, para essa irmã e ter nos trazido para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor dos exércitos, pela fé que o Senhor colocou dentro de nós para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo, crer no nome dele, aleluia, e crer nas tuas sagradas escrituras. Obrigado ao teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus da verdade, Espírito Santo de excelência, que veio sobre nós mais uma vez, estendeu a misericórdia e nos trouxe entendimento sobre tudo isso que foi lido aqui segundo a tua palavra, Senhor. Sobre tudo isso que o Senhor trouxe à nossa memória, à nossa mente, como entendimento da verdade que está em Cristo Jesus. Eu te apresento aqueles que ainda não conhecem a Ti. Eu te apresento nesse dia, Senhor, Rei da Glória, aqueles que se afastaram da Tua presença. Eu te apresento também, Senhor Deus de Israel, o Teu povo Israel, povo que o Senhor escolheu para ser um povo santo. Glória a Deus, e te louvo, porque também o Senhor, meu Deus, aleluia, teve misericórdia de nós, que nem fazemos parte do povo de Israel, mas o Senhor nos dá um direito que nós não tínhamos, que é de sermos salvos e morarmos contigo eternamente. Pai amado, Pai querido, eu te apresento o nosso país, a nossa cidade. Eu te apresento o nosso estado, eu te apresento as nações do mundo inteiro, Senhor da glória. Que o Senhor jogue por terra tudo aquilo que não vem da tua parte. Que o Senhor jogue por terra todo o mal, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de pronunciar o teu nome, Senhor Jesus, e não ser exterminada, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Jesus querido, obrigado por ser o nosso pastor, por ser o nosso intercessor, por ser o nosso advogado, por ser, Jesus querido, o salvador das nossas almas, o dono das nossas vidas. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço em teu nome, aleluia. Te apresento também cada irmão, cada irmã que está passando algum momento difícil. Eu sei que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aleluia. Que o Senhor os abençoe grandemente, conforte seus corações, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Consolador, que o Senhor console os corações aflitos, angustiados, os corações que perderam seus entes queridos. Que a tua paz gloriosa, a paz que vem
de Deus, aleluia, seja inundada dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração. A paz que vem de Deus, que guarda os pensamentos e o coração. É o que nós te pedimos hoje nesse dia. Fica conosco, nos levante a cada dia na tua presença, Senhor. Que possamos ser verdadeiros diante da tua face, Senhor. Até porque a cada momento que nós estamos aqui, estamos sempre despidos, Senhor, diante da tua presença. Tem misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas, e nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amanhã, permitindo o Senhor, nós estaremos de volta com mais um Tempo de Deus. Lembrando que o programa está lá no YouTube, o nome do canal lá é A Voz que Clama e de Pregai. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês e até amanhã, se esta for mais uma vez a vontade de Deus. Amém? Ô glória! Tempo